agora com o programa Consciência em Movimento, com Sandra Ribeiro, educadora física, psicóloga e reikiana. Mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, ouvintes da Web Rádio Fraternal. Mais uma vez aqui, programa Consciência em Movimento. Comigo, Sandra Ribeiro. Consciência para evoluir e movimento. Consciência para agir e movimento para evoluir, né? E hoje trouxe mais um bate-papo aqui, mais um tema para o nosso bate-papo, que eu acho que é muito interessante e tem a ver também com o tema anterior que nós falamos, né? Que nós falamos, o tema anterior foi o narcisista. Hoje eu trouxe o manipulador, né? Para identificar em nós as nossas partes e trazer a consciência de onde, né? Onde nós estamos e agir e evoluir, né? Mudar. Se for necessário. Se não for necessário, tá tudo bem. É legal a gente conhecer. Conhecimento liberta, não é? Então vamos lá, o manipulador. Pelo dicionário, manipulador é aquele que prepara com a mão. O manipulador, ele faz com as mãos, né? É o uso das mãos para manipular qualquer material. Eu estou com a caneta na mão aqui, estou manipulando a caneta. Papel, enfim. Esse é o ponto na parte material. Na parte do pensamento, é assim, manipulador é aquele que forja, aquele que maquina, é o uso do pensamento para forjar, maquinar, manipular pelo pensamento. Tá? Manipulação é o ato, é uma ação de manipular, é a atitude de manipular, é a preparação, né? No trabalho manual, por exemplo, né? Quem faz? Farmacêutico, que faz a manipulação, farmácia de manipulação. Ele é o remédio que não é industrializado, é manipulado, né? Temos a manipulação também com objetos, né? Com alimentos, manipulação de alimentos. Quando nós vamos para o fogão e vamos ferver uma água, ferver um ovo, fazer um café, fazer um alimento, nós estamos manipulando, nós estamos, né, fazendo com as mãos. Na historinha do Pinóquio que nós tivemos lá atrás, né, em alguns episódios aí, também, né, o Pinóquio ele era um pedaço de madeira que foi manipulado para se transformar em um boneco. Outra forma de manipulação, um ourives. É um trabalho tão lindo, né? O ourives, ele pega as pequenininhas coisas ali e transforma numa joia maravilhosa, né? Então, ele manipula. Tem outras maneiras de manipular, as artes manuais, crochê, pintura, desenho, enfim, né? Então, só para fechar, a manipulação é trabalho com as mãos. Agora, pelo lado emocional, psicológico, mental, vai além da matéria, né? A palavra manipulador aí vai além da matéria. Manipular, para o lado psicológico, é forjar com intenção de obter um benefício a si mesmo. Forjar com intenção de obter o benefício a si mesmo. Enfim, para ele, né? É só para ele. Tá. Se o outro não atende ao desejo do manipulador, ele utiliza das artimanhas. Que tipo de artimanhas o manipulador pode usar? Ele pode usar
uma doença, né? Ele pode usar uma dorzinha aqui, ai, não estou bem, sempre fazendo com que as pessoas olhem para ele, a direção é sempre para ele, né? E ele ganha ali a atenção plena. Vou dar um exemplo, já falei aqui nas nossas conversas, mas eu vou falar de novo. Lembrar da criança. O manipulador, ele eu não sei se está no DNA, se está no instinto, né? Faz parte tem uma parcela da personalidade aí, onde a gente consegue identificar lá na criança, lá na infância. Muitas vezes a própria criança de 2, 3, 4 anos começa a manipular o adulto. Será que a gente não está vivendo isso hoje, não está percebendo, né, em algumas famílias isso? Como ela manipula? Tem várias maneiras, né? Então, para chamar a atenção, ela tem uma dorzinha de barriga, não vai na escola, tem uma febre, até, olha, interessante, né? Até a febre, ela é manipulada. É a mente da criança que está ali, né? Para que ela não vá na escola, enfim. E aí tem outras questões a serem verificadas, né? O porquê de não querer ir à escola. Às vezes tem um motivo dentro da escola, ok. Mas muitas vezes a criança manipula para ficar com a atenção do pai e da mãe, né? Leva ela no médico, ela fica com os pais durante o dia. Às vezes o pai ou a mãe faltam na escola, no trabalho para ficar com a criança. Então, a gente precisa ficar atento a isso, né? Muitas vezes o manipulador, ele responsabiliza o outro pela sua dor e pelo seu sofrimento. No caso, a criança não. A criança sente, né? Mas se ela cresce num ambiente que tem um adulto manipulador, ela aprende com o adulto a manipular também, né? E aprende, no fundo, né? Chega um momento em que ela vai perceber que ela, culpando o outro da sua dor, da sua doença, do seu sofrimento, ela vai conseguir mais atenção. Por quê? Porque o outro, se ele está na mesma sintonia e entender que realmente, nossa, eu sou culpado da sua dor, vem aquela culpa inconsciente, ele sente essa culpa e ele vai fazer cada vez mais aquilo que o manipulador busca que ele faça, né? E o manipulador, inicialmente, ele tem assim, ele dá uma sensação de que o outro que está sendo manipulado é tão importante, é imprescindível na vida do manipulador, que existe ali também, né, de repente, até uma certa obsessão de um para o outro, né? Porque de tão... aquela frase a gente ouve muito, né? Eu não sei o que eu seria sem você. Minha vida não seria nada sem você. São frases que a gente usa, ouve, né, de um manipulador. E se você está se identificando como um deles, você também usa, né? E eu também. Então, para todo manipulador, existe o outro lado da moeda, né? Existe o manipulável. O manipulável é aquele que se deixa manipular, né? Chegando até a se sentir abusado. Abusado em todos os sentidos, né? O manipulador utiliza de todas as artimanhas e o manipulável, ele fica à mercê. É o bonzinho, é aquele que né, se deixa pelo sentimento de culpa. Às vezes ele não tem culpa de nada, mas ele sente. É o sentimento que, né, que é colocado nele ali.
E tem um momento que o manipulável, ele, peraí, né? Estou sendo tão, está sendo absorvida a energia do manipulável. E tem uma hora que essa energia esgota, né? E é onde o manipulável para e, puxa vida, eu estou sendo abusado, eu estou sendo, às vezes até agredido, né? Mas é onde ele toma consciência e, de repente, vai buscar uma ajuda para sair dessa solução, né? Dessa situação. O manipulável, ele chega a um ponto, ele não sabe dizer não. Principalmente para o manipulador. E, né, sente culpado quando fala não, e aí volta atrás, agindo, buscando, né, saciar o manipulador. E o manipulador nunca vai estar saciado. Nunca será suficiente. E aí, cada vez mais ele vai cobrar, e o manipulável cada vez mais vai se sentir culpado disso. Até chegar a um ponto em que ele vai acordar, né? Despertar para a vida, trazer a consciência para agir e trazer o movimento e começar a evoluir, né? Então, e aí tem um ganho tanto de um quanto do outro. O manipulador, o ganho todo é dele, claro, né? Porque ele vai sempre, todos os seus desejos serão realizados, né? Porque ele sabe manipular muito bem, sabe falar, articular. Às vezes é de fala mansa, mas às vezes a fala mansa não fica tão mansa e ele coloca toda a sua frustração em cima daquele manipulável, né? Agora, o manipulável tem um ponto que a gente precisa observar. Existe um ganho. Por que ele não saía, as pessoas que enxergam isso de longe, né? Por que ele não saiu disso antes? Por que ele, né, ele se permite ser abusado dessa maneira? Não importa o comportamento, né? O ponto é a atitude aqui. Porque o manipulável, ele tem um ganho, né? Enquanto ele está tendo um ganho, às vezes é ganho material, às vezes é um ganho de não se sentir sozinho. Está ruim assim, mas seria pior sem, né? Está ruim com ele, é pior sem ele. Essa frase a gente ouve muito, né? Daquele que é o manipulável, que fica à mercê. Então, ele se sente importante também, né? E o outro fala que se não fosse eu, então eu tenho que suprir a necessidade do outro. Eu sou insubstituível, eu sou muito importante para aquela pessoa, né? E às vezes ele sente que o outro também é importante para ele, mesmo sendo manipulador, mesmo sendo às vezes agressivo, abusivo, mas muitas vezes ele, né, existe um ganho ali dos dois lados, né? Até que um dos lados vai acabar pendendo e vai fazer alguma coisa para sair desse ponto, né? E o manipulador, ele também usa a fragilidade, sua fragilidade, para atingir o outro. E às vezes a fragilidade do manipulador não é tão frágil assim, mas ele se coloca como frágil. E aí ele se torna forte até demais, porque ele consegue que o outro resolva os seus problemas, ajude, né, a suprir as suas necessidades, desejos, né? E aí quando ele consegue, né, trazer essa manipulação para ele cria um vínculo tão poderoso, né, que chega até a ser obsessivo, como eu falei, né? Então fica naquela dependência de um, dependência do outro, os dois entram na balança ali, tem um ganho,
né? Mas o manipulador, ele nunca vai querer que o manipulável saia da vida dele, né? Não que o outro seja importante, mas para ele é importante, senão como é que ele vai conseguir as coisas que ele consegue com o outro, né? Mas o manipulável é onde a corda arrebenta, normalmente, e é mais fraca, né? Ela tem algum momento em que ele vai cair a ficha, ele vai perceber, e aí, muitas vezes ele percebe, mas naquele momento que ele perceber e falar e tomar a decisão que não quero mais isso para mim, aí ele vai tomar uma decisão, né, de não quero, e aí ele vai tentar encontrar uma solução para aquele problema, para que ele não seja mais abusado. O importante é ele aprender a falar não, aprender, muitas vezes essa relação é dentre, né, pais, filhos, pais, mães, companheiros, até entre chefes, né? Numa empresa existe o líder, existe o chefe abusador, em várias camadas, enfim. Mas aquele que está sendo abusado vai ter um momento em que vai cair a ficha e ele vai falar, não quero isso para mim. E aí ele vai buscar as soluções para sair daquilo. E ele buscando as soluções, ele vai mexer, como a gente fala, né? Cutucar o animal com a corda curta, né? Com a vara curta. Porque o manipulador vai ficar muito bravo. Não vai querer de jeito nenhum que ele saia das suas garras, né? Mas aí temos ferramentas, temos meios para que isso aconteça de uma maneira mais branda, né? É possível. Mas se não for possível dessa maneira, né, existem vários caminhos para isso parar, né? O ponto é assim, o ser humano, ele tem que buscar consciência nas suas atitudes, buscar consciência nos seus, né, nas suas ações, para entender o né, onde eu estou agora. Se eu estou no ponto do abusador, então estou bem com isso? Se estou bem, ok, não precisa mexer nada. Agora, se não estou bem, a gente tem que buscar, né, o nosso ponto de equilíbrio. Porque no momento em que nós estamos vivendo agora, tá todo mundo meio que desequilibrado, né? E quando a gente está em desequilíbrio, a gente não consegue pensar, nós não conseguimos agir melhor, nós não conseguimos tomar melhores atitudes, e a nossa vida muitas vezes não vai para frente, fica paralisada no agora, né? E aí eu deixo de fazer, deixo de realizar, e se isso não está sendo bom para mim, eu posso buscar uma atitude melhor, buscar recursos, buscar ajuda, né? E aí ficar um pouquinho melhor, né? Esse é o ponto, esse é o objetivo da nossa vida, né? Ficarmos melhores. Então, mas nós é que temos que dar o passo para isso acontecer. Ok? Então, vamos trazer a consciência, trazer movimento, vamos crescer, vamos evoluir. E o programa vai finalizar aqui, né? Para que no próximo encontro possamos conversar melhores ainda, estar melhores ainda e conversar mais. Programa Consciência e Movimento, Sandra Ribeiro, e gratidão. Até. Acabamos de apresentar Consciência em Movimento, com Sandra Ribeiro. Rádio e TV Fraternal sempre sintonizada em você.